A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar algo de Deus aqui nesta noite, aonde estava lendo aqui a palavra de Deus referente à crucificação. É algo lindo, é algo forte, mas é algo que Deus fala conosco. Aqui no livro de Lucas 23:33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Esse versículo 33 me chama a atenção, porque se você for ver, quando a Bíblia fala de crucificação, Jesus foi crucificado para nos livrar, que nós fôssemos no lugar dele. Senão nós tínhamos sido crucificados pelo pecado. Nós não tivemos pena que ele fosse angustiado. Nós não tivemos dó que ele sentisse a nossa dor. Não tivemos misericórdia dele, mas ele teve misericórdia de nós. Não tivemos pena dele ser objeto de escárnio, mas ele nos livrou de ser escarnecido. Você percebe aqui o tamanho do amor de Deus para conosco, o tamanho da misericórdia de Deus para conosco. Você observa o cuidado de Deus para conosco. Nós não tivemos pena de negá-los a ele, mas ele não nos negou, Senhor. Não tivemos pena de rejeitá-lo a ele, mas ele não nos rejeitou. Não tivemos pena de colocar um fim na vida dele, mas ele voltou para impedir que alguém colocasse um fim na nossa vida. Isso é lindo, isso é forte. Isso é algo que mexe com a gente. Você observa que tudo que ele passou, ele podia ter se livrado de tudo aquilo, ele não ter passado por nada daquilo. Mas se ele daquela cruz descesse, ninguém podia fazer mais nada por nós. Só ele podia nos livrar. E por isso ele suportou. Mesmo nós, foi isso mesmo, foi nós, colocamos um fim na vida dele, rejeitando o seu amor, rejeitando a sua misericórdia. Mas ele suportou calado até o fim e voltou para que aqueles que colocou um fim na vida dele não colocassem na nossa. É muito lindo isso. Aqui você percebe, em poucas palavras, a grandeza do amor de Deus para todos. Aqui ele continua no versículo 34, né? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Veja o versículo 34. Veja que Jesus havia feito tudo por aquele povo, e aquele povo não havia perdoado a Cristo. Mas mesmo as pessoas não perdoando, mandando que crucificasse mas ele nos perdoou, né? Mesmo nós não perdoando a ele, mas ele nos perdoou. Nós não fizemos coisas, né? Você observa que fazemos coisas sem pensar, por isso negamos a ele. Ele pensa para fazer, por isso não nos negou. Nós sem pensar negamos a ele. Ele pensa para fazer, por isso ele não nos negou. E até hoje, ele não tem nos negado. Pelo contrário, o desejo dele é que todos nós sejamos salvos. Isso aqui eu não sei se você está entendendo, mas é oportunidade, é chance que ele está nos dando para sermos alguém melhor. É a oportunidade que ele está nos dando para que a gente seja salvo. É a oportunidade que ele está nos dando para que a gente possa conhecer a salvação, para que a gente possa conhecer a ele. Ele disse mais aqui: a gente não demonstremos, né? A gente não demonstremos nosso amor para com ele, mas ele nos amou até o fim. Se você for observar na palavra de Deus, esse versículo 34, mesmo nós não tendo misericórdia dele, mesmo nós não perdoando no momento que foi para ele ser crucificado, mas ele nos perdoou. Nós não houve demonstração do nosso amor para com ele, mas houve demonstração de amor da parte dele para conosco. Veja o 35 que diz: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve assim. E se é o Cristo de Deus, o escolhido. Olha o que diz o versículo 35. Né? Vou ler novamente. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve-se, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido.
Olha o que as autoridades diziam para ele: se você salvou os outros, por que você não se salva a si mesmo? Já que você é o Cristo, o Filho de Deus. Você observa que tentaram escarnecer de Jesus, tentaram zombar de Jesus, tentaram fazer com que ele nos negasse, tentaram fazer com que ele deixasse que a gente fosse no resto da vida escravo do pecado, tentaram fazer com que Jesus não nos amasse, tentaram fazer com que Jesus nos deixasse de lado, se salvasse a si mesmo, esquecesse de nós. Mas aqui nesse versículo 35 você percebe a maior demonstração de amor de alguém para com o outro. Foi o amor do Senhor Jesus para comigo e para com você. Você observa que ele podia se salvar a si mesmo, mas Jesus nos salvou. Ele nos salvou porque ele se salvou, né? Porque ele já estava salvo, na verdade. Ele nos salvou exatamente por isso. Ele não precisava descer da cruz, embora ele podia. Mas o fato dele já estar salvo, ele suportou para que a gente se salvasse. Ele era, na verdade, como ele já estava salvo, ele era o escolhido do Pai. Por isso não desceu da cruz, pois havia escolhido a todos nós. Ele nos havia escolhido. E por ele nos haver escolhido, ele não desceu da cruz. Porque se ele descesse da cruz, nós deixávamos de ser escolhido do Pai, deixava de ser liberto no Pai e passaria a ser escravo por toda a eternidade, por resto da vida. Por isso ele suportou até o fim. Ele podia se livrar da cruz, mas ninguém podia nos livrar. Ninguém podia nos livrar dela. Por isso, suportou ele a cruz até o fim. Ele podia descer da cruz. Nos irmos continuar, né? Nos irmos continuar descendo, ou melhor, nós íamos continuar sendo escravos. Por isso ele suportou para que fôssemos livres dele. Ele podia descer daquela cruz. Ele podia se livrar daquela cruz. Ele podia dizer para o Pai: está tudo consumado, e não olhar para a humanidade. Mas se ele não nos amasse, quem poderia nos amar? Se ele não nos salvasse, quem poderia nos salvar? Se ele ali não demonstrasse o seu amor para conosco, quem poderia demonstrá-lo? Se ele ali não fizesse algo por nós, quem poderia fazer? Só ele e mais ninguém. Por isso tentaram de todas as maneiras fazer com que Jesus descesse daquela cruz. Mas como ele já estava salvo, ele já tinha salvação em si, ele suportou até o fim para que eu e você hoje fôssemos salvos. Ele suportou até o fim para que todos pudessem ver o tamanho do amor que ele tem para comigo e para com você. Talvez as pessoas olham, talvez as pessoas elas julgam, talvez as pessoas dizem que a gente não vale nada. Às vezes as pessoas elas nos discriminam, né? Elas nos julgam, nos apedrejam. Talvez as pessoas nos excluem, mas saiba que você está incluso nos planos de Deus. Você faz parte dos planos de Deus. Olha o versículo 36, né? Igualmente os soldados escarneciam e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Observe que os soldados escarneciam de Jesus, mas Jesus não escarneceu de nenhum deles. Jesus podia, mas ele não escarneceu. Ele aguentou tudo calado. Ele aguentou a dor, ele aguentou a angústia, ele aguentou a tristeza, ele aguentou a aflição. Ele suportou tudo pela nossa vida, mesmo se nós merecemos. Mas ele aguentou tudo calado para que hoje eu e você não passasse por aquilo que ele passou. Por isso ele suportou calado até o fim. O 37. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Na verdade, propuseram isso a ele para ver se Jesus nos negava. Mas ele estava disposto a pagar o preço pela nossa vida. Ele estava disposto a pagar o preço pela nossa salvação. Tanto que tentaram fazer com que ele nos negasse. Só que ele, né? Ele é o rei. E por ele ser o rei, ele suportou a cruz para que nós não pudéssemos, né, reinar por ele. Ele suportou a cruz exatamente para isso. Para que a gente pudesse reinar. Porque se ele descesse da cruz, a gente não iria reinar por ele. Pelo contrário, o pecado iria reinar em nós. Mas ele suportou a cruz exatamente por esse motivo. Para que o pecado não reinasse em nós, mas para que nós reinasse com ele por toda a eternidade. E você observa, né? Se ele descesse da cruz, nós não reinaríamos com ele, mas o pecado reinaria em nós. E nós seríamos escravos para sempre. Por isso ele suportou até o fim, para que hoje
seremos livres nele. Então o objetivo dele suportar a cruz foi isso, para que hoje a gente sejamos livres, porque se ele tivesse descido da cruz, obviamente a gente não teria suportado. A gente seria escravo pro resto da vida. E só Jesus é quem podia nos livrar, mas ninguém podia. Porque ele suportou calado. Ele suportou quieto a angústia, a aflição, as lágrimas, as dores, a tristeza, o tormento, a humilhação. Tudo que você imaginar, Jesus suportou. No entanto, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas transgressões e as nossas enfermidades. Hoje, tudo que você passa aqui, Jesus já passou por você. Tudo que você enfrentar, Jesus já enfrentou por você. Tudo que você sentir, Jesus já sentiu também. Todo tanto que você chorar, Jesus chorou mais. O que você acha quando aqueles pregos estavam sendo pregados nos seus punhos e nos seus pés? As lágrimas não caíam do olho, de dor não caía. Mas ele suportou calado sem dizer sequer uma palavra. Tudo para que eu e você hoje fôssemos amados e salvos. Então valorize isso. Veja aqui o tamanho do amor de Deus. O versículo 42 e 43 diz assim, para a gente finalizar. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres do teu reino. Que o ladrão da cruz dizendo, aí 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Observe que, como você ouviu aqui antes, havia dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus, que ia ser crucificado junto. E quando ele pediu para que Jesus o lembrasse dele, estava dizendo o seguinte, lembra, Senhor, que te reconheci como Senhor e Salvador da minha vida, e aproveitei a chance que o Senhor me deu. Ou seja, que o ladrão que estava à direita dele dizendo, foi no último instante, foi nos últimos momentos, mas eu te reconheci como meu Salvador, e aproveitei a oportunidade. Ei, você tem aproveitado a oportunidade que Jesus tem te dado? Você tem aproveitado a chance? Aproveita a oportunidade, tá? Aproveita a chance, tá? Porque aquele ladrão teve uma chance que eu não sei se eu e você vamos ter. Ele teve a oportunidade de reconhecer de última hora. Por isso que Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Na verdade, Jesus estava dizendo, todos que me aceitarem, serão aceitos pelo meu Pai. Foi isso que o Senhor Jesus para ele estava dizendo. Todos que aceitarem a Jesus, também serão aceitos pelo Pai. Você já aceitou o Todo-Poderoso? Você já aceitou a Ele? E eu queria que você pensasse nisso. E que você refletisse em tudo isso que aqui foi dito. E que você trouxesse para a sua vida nos dias de hoje. Se você já aceitou a chance, a oportunidade. E se você tem feito algo para agradar a Deus. Se você tem reconhecido a Deus. Se você tem aceitado Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque tudo que você passar de dor, de angústia, de aflições, de prisão, de apanhar, de ser amordaçado, de ser julgado, de ser condenado, de ser humilhado. Tudo Jesus passou para que você não sofresse hoje. E Ele passou por um único objetivo, para que você pudesse aceitá-lo Ele como Senhor e Salvador. Porque quando você aceita, tudo que Ele passou aqui, após você aceitar Ele, quando o diabo vai tentar te condenar, Jesus entra na frente e fala, esse você não pode condenar, porque eu passei por isso lá embaixo, eu sei o que Ele está passando. Quando você sente uma dor que o diabo ele vai tentar te acusar, Jesus fala, esse você não pode, porque eu também senti dor lá embaixo. Quando o diabo vai tentar te apedrejar, Jesus fala, também já foi apedrejado. Se o diabo for tentar te colocar na prisão, Jesus olha, eu também já passei pela prisão lá embaixo. Quando o diabo ele tenta nos desanimar, Jesus atravessa na frente e fala, isso aqui também você não pode, que eu também já passei pelo desânimo. Quando o diabo ele tenta fazer algo na tua vida, Jesus entra na frente e fala, não, tudo que você quer fazer com ele, eu já passei por tudo isso. Exatamente porque ele não suportaria passar pelo que eu passei. Então esse tem a minha marca. Esse tem a marca do meu sangue. Esse tem a marca da promessa. Esse o Pai me deu. Esse é meu. Esse me pertence. Esse é propriedade exclusiva minha. E Jesus não permite que o diabo toque na sua vida. Ele nunca irá permitir. Por isso aceite ele. A chance e a oportunidade que ele está te dando. Porque esse ladrão aqui, aproveitou nos últimos instantes. Mas eu não sei se nos últimos instantes vamos ter. Então a oportunidade e a chance é hoje. Faça algo hoje. Porque hoje ele está esperando uma altitude da sua parte. Pense nisso. Deus abençoe. Forte abraço em nome de Jesus.